Eu ainda lembro do dia em que percebi que meu neto, meu menino doce, estava me evitando de um jeito que doía mais que qualquer doença. A primeira coisa que senti foi um aperto quente no peito, igual brasa encostando na pele. Ele sempre chegava aqui chutando o vento, jogando a mochila no sofá, pedindo bolo de fubá antes mesmo de me abraçar. Mas, de repente, começou a entrar mudo e sair calado. Às vezes nem entrava. Passava direto pela portaria do prédio, como se eu fosse só mais uma velha na rua. Numa sexta-feira à tarde, o corredor estava abafado, cheiro forte de poeira quente misturado com café que eu tinha acabado de coar. Deixei a porta encostada. Hábito de casa de avó, né? E ouvi passos. Reconheci os tênis do Lucas. Eu conheço o som do andar dele desde que ele tinha 3 anos. Mas ele parou na porta, respirou fundo e não entrou. Só ouvi o barulho da mochila sendo ajeitada nas costas e ele descendo as escadas correndo, quase tropeçando. Meu coração se engasgou no mesmo instante. Naquele momento, eu senti que alguma coisa muito errada estava por trás daquele silêncio dele. Silêncio de adolescente não assusta avó nenhuma, mas silêncio que vem carregando culpa. Esse pesa diferente. É igual tempestade chegando. Primeiro o vento muda, depois o céu escurece antes mesmo da chuva cair. E o comportamento dele estava escurecendo rápido demais. Tentei fingir normalidade. Fiz o café, passei um pano na mesa, organizei as linhas coloridas do meu armário antigo de costura. Aquele armário é meu companheiro de mais de 30 anos, cheiro de madeira velha e linha desfiada. Mas pela primeira vez senti que nem isso me acalmava. Minha mão tremia quando puxei uma linha vermelha. A ponta arrebentou com facilidade e aquele estalo seco me deu um arrepio esquisito. Senti como se fosse um aviso. As horas foram passando e o apartamento inteiro parecia me observar em silêncio. As fotos da família na parede pareciam mais amargas. A luz amarelada da sala deixava tudo com cara de lembrança triste. E quanto mais eu pensava no Lucas, mais crescia uma sensação de que alguém estava mexendo com ele. E comigo. Como se tivesse uma mão invisível tentando virar ele contra mim. Quando finalmente escureceu, sentei na beira da cama, onde meu marido sempre lia jornal antes de dormir. Apertei o travesseiro dele contra o peito e juro que senti um cheiro leve de colônia masculina misturado com amaciante antigo. Aquele que eu usava no tempo em que a vida parecia mais simples. Fechei os olhos e pedi forças, porque no fundo eu sabia. Aquilo não era só fase de adolescente. Era mais fundo, mais sujo, mais perigoso. E eu estava prestes a descobrir isso da pior forma. No dia seguinte, acordei com aquela sensação estranha de que a casa estava leve demais. Leve no pior sentido. Como se alguém tivesse passado ali por dentro, mexido nas energias, tirado a cor das coisas. O sol da manhã entrou pela janela da cozinha, mas não trouxe claridade. Trouxe um incômodo. Um amarelo pálido, fraco, que deixava o piso frio com cara de hospital. E eu, enquanto passava a mão pela xícara quente de café, senti um frio no estômago que não combinava com o calor do líquido. Peguei o celular, coisa que raramente faço pela manhã, e mandei mensagem pro Lucas. Escrevi o básico. Bom dia, meu amor. Tá tudo bem? Senti sua falta ontem. Aquelas 3 bolinhas que mostram que a pessoa tá digitando, nem apareceram. Só um visualizado, seco, vazio, como porta batendo na cara. Respirei fundo, mas o ar não entrou direito. Fui tentar distrair a cabeça lavando umas louças antigas que ficavam guardadas no armário de cima. Presentes que ganhei no casamento, cada prato com um desenho azul que o tempo quase apagou. Segurei um deles na mão e senti o peso da porcelana. Era o tipo de objeto que carrega a memória. O cheiro do feijão que eu cozinhava para o Renato quando ele era pequeno. O barulho da família inteira falando ao mesmo tempo aos domingos. Mas aquele peso bom virou um peso ruim. Um aviso. Uma pergunta silenciosa. Por que eles mudam tanto? Enquanto esfregava o prato, ouvi um som abafado vindo do corredor. Parecia alguém subindo as escadas com pressa, passos firmes. Meu coração acelerou porque, por um segundo, imaginei que fosse o Lucas. Mas quando a porta bateu no apartamento ao lado, senti uma pontada de decepção tão funda que precisei me apoiar na pia. E foi aí que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Meu telefone tocou. Número desconhecido.
Atendi com receio. Dona Marina? Aqui é da imobiliária Brusque. A senhora confirma que autorizou a avaliação do imóvel? Quase deixei o prato cair. Como é que é? Perguntei, tentando manter a voz firme. Temos aqui uma solicitação em nome da senhora, assinada, mas está incompleta. Precisamos confirmar com urgência. Senti o chão fugir um pouco. Minha mão suou. Um frio desceu pelas minhas costas. Eu não autorizei avaliação nenhuma, minha filha. Nunca pedi isso. Houve silêncio do outro lado, daqueles que pesam mais do que palavras. A atendente pigarreou. Entendo. Então talvez houve um engano. Retornaremos. Ela desligou sem explicar nada. Fiquei parada no meio da cozinha, segurando o celular como quem segura uma prova de crime. E pela primeira vez, a voz dentro da minha cabeça falou claro, sem rodeios. Alguém está tentando vender seu apartamento. Na mesma hora, senti meu coração bater mais forte, igual porta sendo arrombada. A imagem do Lucas veio na minha mente como um flash. O olhar dele, desviado. A pressa. O silêncio carregado. Meu corpo inteiro arrepiou. Alguma coisa muito suja estava acontecendo, e eu estava prestes a descobrir até onde estavam dispostos a ir. No domingo, resolvi tentar ver o Lucas pessoalmente. Fiz bolo de fubá, daquele que cresce com casquinha crocante, cheiro que invade o corredor inteiro. Era o bolo que sempre fez ele aparecer sorrindo, mesmo nos piores dias. Coloquei a forma na mesa e fiquei esperando o elevador fazer aquele barulhinho antigo de corrente, puxando. Mais nada. O silêncio era tão grosso que dava para ouvir minha própria respiração ecoando na cozinha. Peguei minha bolsa e desci até a portaria. O ar tinha aquele cheiro de chuva que não cai, misturado com poeira úmida. O porteiro, seu Jonas, me olhou com uma expressão estranha, como se quisesse falar alguma coisa, mas tivesse medo. Bom dia, senhora Marina. Vai sair? Vou na Denise. Mas por que essa cara? Ele engoliu seco. Seu filho Renato passou aqui ontem. Perguntou um negócio. Meu estômago gelou. Perguntou o quê? Se a senhora estava com a saúde em dia. E se tinha comentado algo sobre vender o apartamento. Meu corpo inteiro ficou quente, como se eu tivesse encostado num ferro de passar ligado. Respirei fundo, tentando não demonstrar a explosão que começou a se formar dentro de mim. E ele falou isso com que intenção, Jonas? Ele desviou o olhar. Parece que estava apressado demais, sabe? Meio nervoso. Voltei pro elevador com as pernas bambas. Quando cheguei no meu andar e abri a porta, o cheiro do bolo tinha esfriado. A cozinha, que antes parecia acolhedora, agora parecia cenário de crime. Cada objeto parecia me avisar de alguma coisa. O pano de prato pendurado torto, a jarra de vidro pela metade, a cadeira fora do lugar. Tudo parecia deslocado. Tudo parecia errado. Sentei e tentei ligar pro Lucas. Chamada encerrada. Tentei de novo. Caixa postal. Minutos depois, recebi uma mensagem do número dele. Vó, não posso falar agora. Fica tranquila. Depois eu explico. Aquilo me atingiu como uma facada curta. Ele nunca me dizia fica tranquila. Era frase de gente escondendo coisa. Levantei e comecei a andar de um lado para o outro. O chão rangia debaixo dos meus passos, como se a casa protestasse junto comigo. Toquei na moldura da foto em que o Lucas está no meu colo, com 2 aninhos, segurando um carrinho vermelho. Aquele carrinho ainda está guardado na minha gaveta. Objeto simbólico de tudo que eu cuidei, de tudo que eu protegi. O contraste da lembrança com a realidade me deu vontade de chorar. Mas foi quando notei a mochila do Lucas. Estava atrás da porta da sala, meio escondida. Ele tinha vindo no dia anterior, sim, e saiu tão rápido que esqueceu. Senti um calafrio percorrer minha nuca. Me aproximei devagar, abri o zíper com a ponta dos dedos. O cheiro forte de perfume barato misturado com desodorante de adolescente saiu dali. E no fundo, dobrado, encontrei um papel rasgado com meu nome completo, e meu CPF, escritos com caneta azul. Meu corpo travou. Meu Deus do céu! Murmurei sozinha. O ar ficou pesado. Tive que me sentar. As pontas dos dedos formigavam. Alguém estava preparando um golpe. E estavam usando meu neto como ferramenta. Meu menino. Meu coração em forma de gente. Naquele instante, senti uma raiva diferente. Não era explosiva. Era silenciosa. Aquele tipo de fúria que não grita, que planeja, que observa, que espera a hora certa. Sorri de canto.
um sorriso amargo, uma promessa, porque se achavam que eu ia cair quieta. Estavam prestes a descobrir com quem estavam mexendo. Se essa história já mexeu com você, minha amiga, se inscreve. Você não vai acreditar no que eu fiz depois. Eu nunca fui de me fazer de coitada. A vida me moldou na marra, do jeito que molda ferro quente na bigorna. Desde menina aprendi que, se eu não me defendesse, ninguém defenderia por mim. Nasci em 1953, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, lugar de cheiro de pão quente misturado com fumaça de ônibus antigo, rua de paralelepípedo que fazia barulho de chuva gostosa quando a água batia. Minha mãe era lavadeira, meu pai, metalúrgico. Cresci ouvindo o barulho das máquinas e o som das bacias sendo batidas nos tanques. Com 14 anos comecei a costurar. Aquela máquina preta, pesada, com cheiro de graxa e tecido molhado, foi minha primeira parceira. Cada vez que abaixava a agulha, parecia que eu estava costurando o meu próprio destino. Fiz enxoval de meio mundo, vestido de noiva para a vizinha, uniforme para a escola da região. E quando conheci meu marido, Antônio, a vida ficou menos dura. Ele tinha aquele jeito calmo, voz grossa e sorriso fácil. Era o tipo de homem que colocava a mão nas minhas costas e parecia dizer: "Eu tô aqui". Aquela calma dele era meu farol. Criamos nossos 3 filhos com tudo que podíamos. Com sacrifício, sim. Com noites mal dormidas, claro. Mas com amor de sobra. Eu costurava até tarde, às vezes com uma lamparina fraca do lado, enquanto ele revisava peças de carro na mesa da sala. Fizemos milagre com pouco. Paguei escola, faculdade, comida, dentista, uniforme, lazer. E quando não dava, inventávamos jeito. A vida nunca me deu nada fácil, mas também nunca me viu desistir. Quando Antônio morreu, em 2014, meu mundo afundou um pouco. A cama ficou grande demais, o silêncio da casa ficou pesado e a cadeira dele na cozinha parecia me olhar. Mas continuei. Por mim, pelos meninos, pelos netos. Especialmente o Lucas, que sempre foi grudado em mim. Ele dizia: "Vó, a senhora é minha fortaleza." E eu acreditava, juro que acreditava. Renato, meu primogênito, sempre foi diferente. Nasceu com pressa, fome, ambição. Mas não aquela ambição bonita, a outra, a que corrói. Sempre quis o melhor, mas nunca quis pagar o preço do esforço. Quando entrou nos 30, se encantou com essa moda de empreendedorismo de internet, cursos milagrosos, apostas, investimentos duvidosos. Eu ajudei ele como pude. Paguei empréstimo, cobri prejuízo, fui fiadora, fui idiota. É duro admitir, mas fui. E agora essa sombra pairava de novo sobre mim. Esse cheiro de golpe, tão familiar para quem já segurou a família inteira nas costas. Era como se o passado e o presente tivessem se encontrado na minha porta. A falsidade adulta aliada à inocência manipulada do meu neto. Uma combinação perigosa. Olhei de novo para o pedaço de papel que tinha meu nome e meu CPF. Aquilo doeu como tapa no rosto. Porque no fundo eu sabia, quem estava puxando as cordas era o mesmo filho que eu salvei tantas vezes. E essa constatação, minha amiga, abriu dentro de mim uma ferida antiga, mas também acendeu algo que eu não sentia fazia anos, a coragem de me defender. No dia seguinte, acordei com aquela sensação de que o passado tinha voltado para puxar meu pé. Era como se cada sacrifício que eu fiz pela minha família tivesse virado um eco, um lembrete doloroso batendo dentro da minha cabeça. Coloquei água para ferver para o café e, quando o vapor subiu, senti aquele cheiro conhecido de manhã antiga. Lembrança de quando eu levantava cedo para costurar e preparar as crianças para a escola. Enquanto mexia o açúcar na xícara, a colher batendo nas bordas, fez um som metálico que me levou direto para 1987, quando uma vizinha bateu aqui em casa, dizendo que Renato tinha se enfiado numa encrenca com uns meninos mais velhos. Eu lembro do desespero. Lembro de ter corrido pela rua com o avental sujo de linha e pó de giz, procurando ele. Lembro de encontrar meu filho escondido atrás de um muro, tremendo. Ele me abraçou chorando e disse: "Mãe, me tira dessa." E eu tirei, como sempre tirei. E foi assim a vida inteira. Uma sequência de buracos nos quais ele mesmo se enfiava. E eu tapava depois. Quando chegou em 2010 e ele decidiu abrir aquela empresa que durou menos que promessa de político,
Fui eu que paguei os 40.000 dirhams para evitar que ele perdesse o nome. Eu lembro da noite em que assinei o empréstimo. Minhas mãos tremiam, mas meu coração dizia: é seu filho. Hoje eu vejo que aquilo não foi ajuda, foi combustível. Eu olhei para as paredes da minha casa, cada rachadura, cada quadro, cada lembrança, e percebi o tamanho da ironia. Uma vida inteira levantando alicerces para os outros, e agora queriam arrancar justamente o meu. Peguei meu caderno de capa vermelha, aquele onde anoto contas, remédios, telefones importantes. A capa tá gasta nas bordas e tem um cheiro de guardado que sempre me acalma. Abri na página onde estavam os gastos da faculdade da Denise. Depois virei e encontrei a anotação da prestação mensal da escola particular do Renato, que eu e Antônio pagamos por 12 anos. E mais atrás, a planilha das poupanças que fiz para cada filho. Tudo ali. Toda a minha vida ali. Todo o meu suor. Senti a garganta fechar. O que eu não sabia, e que ainda doía aceitar, era que esse mesmo filho que cresceu, vendo o meu esforço, agora estava usando meu neto como isca. O barulho do prédio me trouxe de volta. Passos no corredor, vozes abafadas, um arrastar de sacola. E então, o susto. Batidas fortes na minha porta. Meu coração disparou. Quem é? Silêncio. Mais 2 batidas. Abri devagar e me deparei com Dona Zuleika, minha vizinha da frente. O cheiro de alfazema dela sempre me lembrava de hospital, de visita a parente internado. Ela segurava uma sacola com tomates e olhava para mim com os olhos apertados de preocupação. Marina, posso falar 1 minuto? Claro, minha filha, entra. Ela entrou, ajeitou a saia, respirou fundo. Ontem eu vi o Renato ali embaixo. Tava conversando com um homem de pastinha, cara de corretor. Meu estômago virou. Tem certeza? Tenho. E ouvi ele dizendo: ela vai assinar. É questão de tempo. Aquela frase me atingiu como um tiro silencioso. Eu senti o chão tremer, as paredes chegarem mais perto. O ar esquentou, ficou grosso. Encostei na mesa para não cair. Minha garganta ardeu, igual quando engole água muito quente. Zuleika segurou minha mão. Ele tá aprontando, Marina. Fica esperta. Quando ela saiu, fechei a porta devagar. Tão devagar que ouvi cada clique da fechadura, um por um, como se fossem avisos. Caminhei até a sala. Toquei no braço da poltrona onde Antônio costumava sentar e senti aquele tecido áspero, gasto pelos anos. Esse tecido sempre me deu força. Sentei, respirei fundo. E foi ali, naquele exato instante, que uma decisão nasceu dentro de mim. Pequena, mas firme, como faísca acendendo num quarto escuro. Eu não ia esperar o golpe chegar. Eu ia atrás dele. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti minha força voltando. Na manhã seguinte, acordei com um peso no peito. Não aquele peso de tristeza, mas o peso da certeza. A certeza amarga de que o inimigo estava dentro da minha própria casa. Que o maior perigo que eu corria não vinha da rua, nem de um estranho, mas do meu próprio sangue. E isso, minha amiga, isso machuca num lugar que nem remédio alcança. Preparei um café forte, daqueles que parecem puxar a alma de volta para o corpo. Enquanto derramava o líquido na xícara, a cozinha ficou cheia daquele cheiro amargo e quente que sempre me lembra minha juventude. A fumaça subia devagar, fazendo ondas no ar, e eu fiquei olhando para aquilo como quem observa um sinal. Algo dentro de mim dizia que aquele seria um dia decisivo. O celular vibrou na mesa. Era o Renato. Atendi com a voz firme, mesmo com o coração batendo rápido. Mãe, o Lucas vai passar aí hoje. Vai nada. Ele não apareceu ontem, nem falou comigo. Ah, mãe, ele tá ocupado. Ocupado com o quê, Renato? Silêncio. Eu podia ouvir a respiração dele, aquela respiração curta de quem tá prestes a mentir. Coisas dele, adolescente, né? Mas escuta, eu tô precisando que a senhora assine uns papéis para facilitar umas pendências. Meu sangue ferveu. Pendências de quem, Renato? Minhas, mas a senhora sempre me ajudou. Não vai ser diferente agora. A voz dele soou suave, mas aquela suavidade falsa dele sempre teve cheiro de problema. Era igual perfume barato usado para disfarçar sujeira. Respirei fundo e deixei minha voz sair fria, cortante. Renato, você tá tentando vender meu apartamento? Do outro lado, silêncio.
Só o som de uma boca seca respirando. E então ele disse: Mãe, a senhora tá velha, sozinha. Esse apartamento é grande demais. A gente podia resolver muita coisa. Eu fechei os olhos e senti um calor subir pela minha cabeça. Minhas mãos tremiam, mas não era medo. Era indignação. Era raiva antiga, guardada, que finalmente encontrou espaço para vir à tona. Resolver coisa para quem, Renato? Para você pagar a aposta? Para você usar meu neto como mensageiro de golpe? A senhora tá delirando. Aquilo me acertou como tapa. A frieza, a ousadia, o desprezo. Eu ouvi, Renato. Eu sei dos corretores, sei do documento. Sei que você tá pondo o Lucas no meio disso. Ele perdeu a calma. Olha aqui, mãe, eu só tô tentando ajudar. A senhora não entende nada da vida, não entende o que eu passo, não entende o quanto eu preciso disso. Precisa do quê? Do meu teto? Ele respirou fundo, como quem tenta recuperar o controle. A senhora sempre disse que faria tudo pelos filhos. E aí, eu senti meu coração partir de um jeito que eu nunca tinha sentido. Porque naquela frase não havia gratidão, havia cobrança, manipulação, chantagem emocional pura. Eu disse, Renato, mas não disse que seria burra. Antes que ele respondesse, desliguei. Meu dedo tremia, mas o corte foi limpo, preciso. Pela primeira vez na vida, eu tinha fechado a porta na cara dele, mesmo que fosse a porta invisível do telefone. Sentei na sala, sentindo a textura áspera da poltrona sob minha mão. Aquela poltrona velha era um símbolo silencioso do homem que me amou e me protegeu. Antônio nunca teria permitido que alguém me fizesse isso, muito menos um filho nosso. Então eu disse em voz alta, olhando para o vazio: Você não vai me destruir, Renato. E naquele instante, senti dentro de mim uma transformação. A idosa frágil deu lugar à mulher que criou 3 filhos trabalhando com sangue nos dedos. A mulher que sobreviveu ao luto. A mulher que sabia lutar. A partir dali, eu não estava mais reagindo. Eu estava me preparando. E Renato nem imaginava o que estava vindo na direção dele. No fim daquela tarde, quando o sol estava descendo atrás dos prédios e pintando as paredes da sala com um laranja triste, meu interfone tocou. O som cortou o silêncio da casa como faca. Era o tipo de toque que faz o coração dar um pulo no peito. Dona Marina, seu neto Lucas está subindo, avisou o porteiro. Meu corpo inteiro ficou tenso. Passei a mão no cabelo, respirei fundo e fui até a porta. Quando ouvi os passos dele no corredor, senti um misto de saudade e medo. E quando ele apareceu, meu coração apertou. Lucas entrou cabisbaixo, com o capuz da blusa puxado, o rosto abatido, as olheiras fundas. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Um cheiro forte de desodorante misturado com suor seco veio com ele. Aquele cheiro de menino nervoso que passa a mão na nuca a cada 2 segundos. Oi, vó, disse, quase sussurrando. Aquela voz baixa cortou minha alma. Senta aqui comigo, meu filho. Ele sentou no sofá, mexendo nas próprias mãos, enrolando a barra da blusa, sem parar. Tinha algo de quebrado ali, algo de culpa. Decidi ir direto ao ponto. Lucas, você esqueceu sua mochila aqui. Ele arregalou os olhos na hora, como se tivesse levado um choque. Vó, eu ia pegar depois. Eu vi o papel, meu amor. Ele congelou. Seu nome, meu CPF. O silêncio que veio depois foi tão denso que parecia dar para cortar com tesoura. Ele piscou várias vezes, como quem segura lágrimas com força. Vó, eu não queria. O pai disse que era só burocracia, que era coisa simples, que ia me ajudar. Ajudar como, Lucas? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele encolheu os ombros, respirou fundo e a voz dele tremeu. Ele disse que, se a senhora assinasse uns negócios, eu ia ganhar um celular novo e que ia sobrar dinheiro para a gente viajar no fim do ano. Me deu vontade de chorar ali mesmo. Meu menino, sendo comprado com promessas baratas. Eu senti uma raiva lenta subir pelo meu peito, quente, pesada, ardida. Aquele tipo de raiva que nasce do amor ferido. Lucas, olha para mim. Ele levantou o rosto, e quando finalmente nossos olhos se encontraram, vi que o dele estava brilhando, prestes a desabar. Você acha que eu te faria algum mal? Ele balançou a cabeça,
E uma lágrima escorreu. Não, vó. Eu fiquei com medo. O pai disse que a senhora ia expulsar ele, que ia deixar ele na rua. Ele falou que eu precisava ajudar. Aquilo doeu. Doeu num lugar que eu nem sabia que existia. Lucas, ajudar não é isso. Isso é manipulação. Ele tá usando você para me atingir. Ele passou a mão no rosto, respirando fundo. Eu sei, vó. Eu percebi ontem. Eu tentei falar para ele que estava errado, mas ele ficou nervoso. Gritou comigo. Disse que se eu não colaborasse, eu ia me arrepender. Meu sangue gelou. Ele te ameaçou? Lucas hesitou, e esse meio segundo de hesitação me deu a resposta que eu precisava. Vó, ele tá desesperado. Falou que deve dinheiro pra gente perigosa, que se não resolver logo, alguém vai bater aqui. Meu coração parou. Meu filho estava disposto a colocar o próprio filho e a própria mãe em risco para pagar dívida de apostador. Era pior do que eu imaginava. Era mais sujo, mais cruel. Cheguei perto do Lucas e segurei as mãos dele. Meu amor, nada disso é culpa sua. Nada. Ele chorou. Chorou como criança. Chorou soluçando. E eu abracei, apertei, segurei. Mas enquanto eu abraçava meu neto, senti outra coisa crescendo dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza, era decisão. O tipo de decisão que muda rumos, o tipo de decisão que transforma uma avó em muralha. Porque naquele instante eu tive certeza absoluta. Renato tinha passado de todos os limites possíveis. E eu ia enfrentar ele com todas as armas que ele nem sabia que eu tinha. 2 dias depois, o céu amanheceu pesado, daquele cinza grosso que parece anunciar tempestade antes mesmo das nuvens se juntarem. Acordei com o coração firme. Não calmo, mas firme. A casa estava silenciosa, e pela primeira vez em semanas, esse silêncio não me deu medo. Me deu foco. Eu tinha passado a noite inteira pensando, relembrando cada detalhe, cada sinal, cada mentira. E quando coloquei os pés no chão frio, senti como se estivesse pisando no começo de uma ponte que eu mesma ia construir. Não tinha mais volta. Vesti minha roupa com calma, uma blusa azul marinho e uma saia de tecido leve. Passei perfume, o mesmo que Antônio gostava, e ajeitei meu cabelo em um coque simples. Eu precisava estar inteira, firme. E, acima de tudo, precisava estar preparada para olhar na cara do meu próprio filho e ver o antagonista que ele tinha se tornado. Saí antes das 8 e chamei um táxi. O motorista, um senhor calado de barba grisalha, me deixou em frente ao cartório do bairro Floresta. Quando entrei, senti aquele cheiro característico de papel velho, tinta de impressora e suor nervoso. Pessoas com pastas, gente assinando coisas que mudam vidas, outras arrumando documentos como se carregassem dinamite. Fui direto ao balcão. Bom dia. Eu preciso registrar uma escritura pública de proteção e usufruto vitalício. A mulher me olhou por cima dos óculos. A senhora quer blindagem patrimonial? Quero proteção, do meu lar. Ela assentiu e começou o processo. Os minutos foram passando enquanto eu preenchia documentos, assinava papéis, lia cláusulas com cuidado. Cada assinatura minha era um ponto final na esperança de Renato, e eu confesso, em algumas delas, minha mão tremia, não de dúvida, mas de alívio. Quando terminei, senti uma força estranha me atravessar, como se eu tivesse erguido uma parede invisível entre mim e qualquer pessoa que tentasse me machucar. E aquela parede tinha o nome de lei. Saí do cartório com a pasta na mão e fui direto encontrar alguém que eu não via desde o velório do meu marido. João Alberto, amigo de infância do Antônio, advogado aposentado, mas que ainda quebrava um galho, como ele dizia. Quando ele me recebeu, seu escritório tinha cheiro de couro velho e café requentado. Livros até o teto, papéis organizados em pilhas e aquele relógio de parede que parecia marcar o tempo mais devagar. Marina, o que houve? Ele perguntou me olhando com uma mistura de carinho e preocupação. E eu contei. Contei tudo. Sem esconder nada, sem adoçar nada. A voz falhou às vezes, mas eu continuei. E quando terminei, João passou a mão pelos cabelos brancos e soltou um suspiro fundo. Eu sempre soube que o Renato tinha uma chama perigosa, mas isso passou do aceitável. Eu preciso me proteger, João.
E preciso proteger o Lucas. Ele fez um gesto com a cabeça, compreensivo. Você fez o certo registrando a escritura. Agora, precisamos de provas. Qualquer palavra dele manipulando, pressionando, ameaçando. Você consegue isso? E foi aí que a chama dentro de mim mudou de cor. Deixou de ser medo. Virou estratégia. Consigo, respondi, firme. Saí do escritório sentindo meu corpo vibrar. A rua estava quente, o cheiro de gasolina e pão fresco invadindo o ar. E eu, pela primeira vez, me sentia viva. A cada passo, minhas sandálias batiam no chão fazendo um som ritmado. Parecia até trilha de filme. No mesmo dia, Renato me ligou de novo. Eu respirei fundo antes de atender. Apertei o botão no celular que João tinha instalado para gravar a conversa. Mãe, eu preciso que a senhora assine uns papéis hoje. É sério, é urgente. Que papéis, Renato? Os papéis que vão ajudar a gente. A senhora está dificultando tudo. Você falou com o Lucas. Apertou ele. Disse que eu ia te deixar na rua. Ele suspirou irritado. Mãe, eu só fiz ele entender a situação. A voz dele mudou, ficou mais áspera. Eu tô devendo, mãe. Eu tô ferrado. E se a senhora não me ajudar, eu vou me afundar de vez. Eu preciso desse apartamento. Você não vai usar isso para sempre mesmo. Meu peito ardeu. Você tá me pressionando, Renato? A resposta dele caiu como pedra. Tô. Porque se a senhora não fizer isso, vai ser pior para todo mundo. Inclusive pro Lucas. Eu fechei os olhos e deixei a gravação correr. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Mas de certeza. Ele tinha cavado a própria queda. E eu ia empurrar. No dia seguinte, reuni os 3 filhos na minha sala. Não avisei o motivo. Não expliquei nada. Só mandei mensagem dizendo: quero vocês aqui às 19 horas. É importante. A frieza do texto foi proposital. Eu queria que sentissem o peso antes mesmo de chegarem. Arrumei a casa devagar, com aquele cuidado automático de dona de casa antiga. Limpei a mesa de centro, ajeitei a toalhinha de crochê, acendi a luz amarela da sala. Cada movimento era uma tentativa de controlar a ansiedade, mas meu corpo tremia. Não de medo, de determinação. Às 19h05, a campainha tocou. Primeiro chegou Denise, com o cheiro forte de perfume floral e a expressão preocupada. Mãe, o que aconteceu? Senta, minha filha, falta seu irmão. Depois veio Leandro, sempre calado. Sempre observador, tirando os sapatos antes de entrar como fazia desde menino. Por último, Renato. Ele entrou com um ar impaciente, como se tivesse sido arrancado de algo importante. Veio com cheiro de cigarro e perfume masculino forte, daquele que tenta esconder mais do que revela. Quando nossos olhos se cruzaram, senti a pontada de dor familiar, a dor de reconhecer no olhar do próprio filho um estranho. Pronto, mãe, o que é essa reunião? Disse ele cruzando os braços. Fechei a porta. Tranquei. Andei até o centro da sala. A luz amarelada iluminava meu rosto, mas deixava metade do dele na sombra. E aquela imagem dizia mais do que qualquer palavra. A gente vai conversar. E você vai me ouvir, Renato. Ele revirou os olhos. Se for sobre os papéis, eu já falei. Cala a boca. O silêncio que caiu em seguida foi tão imediato que parecia ter engolido o ar da sala. Denise levou a mão à boca. Leandro ergueu as sobrancelhas. Renato empalideceu. Eu não gritava assim desde 1998, quando ele chegou bêbado em casa pela primeira vez. Me aproximei, devagar, com a calma de quem carrega munição no bolso. Você tentou me usar. Você tentou usar o Lucas. Você tentou vender meu apartamento. E você fez tudo isso mentindo, manipulando, ameaçando. Renato forçou um riso nervoso. Mãe, que drama é esse? Eu só quis resolver minha vida. Eu tirei o celular do bolso. Resolver sua vida? Desse jeito aqui? Apertei o botão e deixei a gravação tocar no viva-voz. A voz de Renato ecoou pela sala. Eu preciso desse apartamento. Se a senhora não me ajudar, vai ser pior para todo mundo, inclusive para o Lucas. Denise levou a mão ao peito. Leandro fechou os olhos, envergonhado. Renato ficou branco. Branco como parede de hospital. Isso é fora de contexto. O contexto é o seu caráter, Renato. Minha voz saiu firme, vibrando na sala toda. E o seu caráter acabou.
Ele começou a suar. A perna dele tremia. E pela primeira vez na vida, eu vi meu filho com medo de mim. Tirei de dentro da pasta o documento do cartório e coloquei sobre a mesa. Eu registrei proteção total, usufruto vitalício. Você não toca nesse apartamento nem se eu quiser. E eu não quero. Denise começou a chorar. Leandro passou as mãos no rosto, decepcionado. Renato deu um passo para trás, como se eu tivesse empurrado ele. Mãe, você tá fazendo isso comigo? Comigo? Durante 40 anos eu fiz por você. Agora eu faço por mim. Ele tentou se aproximar, mas Denise segurou o braço dele. Chega, Renato. A mãe não te deve mais nada. E foi aí que Lucas apareceu. Ele estava parado na porta da sala, com os olhos vermelhos, a respiração pesada. E quando falou, sua voz saiu firme, mesmo trêmula. Pai, eu não vou mais te ajudar. Nunca mais. Renato virou para ele. Lucas, não fala besteira. Você me fez mentir para minha avó, me fez ameaçar ela. Eu tive medo de você. Medo de você. A sala ficou pequena, abafada, carregada de tudo que nunca foi dito. Renato desabou no sofá, derrotado. Passou as mãos no rosto. Chorou. Mas aquele choro não me comoveu. Era choro de quem perdeu, não de quem se arrependeu. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti algo crescer dentro de mim. Não ódio, não vingança. Justiça. Eu tinha finalmente devolvido ao mundo a verdade sobre meu filho e protegido o que era meu. Depois daquela noite, a casa pareceu respirar aliviada, como se as paredes tivessem visto tudo e finalmente tivessem descansado. Dormi pouco, mas dormi em paz. Acordei com a claridade entrando pela janela da sala e senti um cheiro leve de manhã nova, aquele cheiro que só aparece quando a gente fecha um ciclo. Renato sumiu por uns dias. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Denise me visitou no dia seguinte, levou bolo, abraçou forte, repetiu umas 20 vezes. A senhora foi corajosa demais, mãe. Leandro fez questão de trocar a fechadura da porta e instalou uma trava extra, dessas modernas que eu nem sei mexer direito. E Lucas? Ah, o Lucas. Meu neto chegou na sexta-feira com um olhar arrependido, mas também com uma força nova. Ele entrou, tirou o capuz, largou a mochila no chão e se jogou no meu abraço como quando era criança. Vó, me desculpa. De verdade. Eu fui burro. Você foi menino. E menino aprende. Ele apertou meu braço, os olhos cheios de lágrimas. Eu prometo. Eu nunca mais deixo ninguém te usar. Nunca mais. Aquele momento cicatrizou uma ferida profunda dentro de mim. Era como recuperar algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar a casa. Separei roupas para doação. Limpei minha máquina de costura. A agulha fazia um tique suave quando eu testava o pedal, como se estivesse me chamando de volta para a vida. E foi ali, entre linhas, tecidos e lembranças, que percebi algo simples e poderoso. Eu não era mais vítima da minha própria família. Eu era a guardiã da minha história. E agora, estava de pé. Antes de contar o final, deixa eu te dizer uma coisa, minha amiga. Se isso mexeu com você como mexeu comigo, minha amiga, ativa o sininho. Eu volto aqui todo dia para desabafar contigo. E então veio o desfecho. Não o mais feliz, nem o mais triste, o necessário. Renato voltou semanas depois. Magro, cansado, com olheiras fundas e a arrogância quebrada. Bateu na minha porta devagar, como quem tem medo da própria sombra. Mãe, posso entrar? Eu deixei. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava encerrar aquele capítulo com dignidade. Ele sentou no sofá, olhou ao redor como se estivesse vendo a casa pela primeira vez na vida. Um silêncio longo se instalou antes de ele finalmente falar. Eu perdi quase tudo. O quase só existe porque você não me tirou tudo. Respondi. Ele abaixou a cabeça. Foi a primeira vez, em muitos anos, que vi humildade verdadeira no rosto dele. Eu tô tentando arrumar minha vida. Eu sei que fiz tudo errado. Sei que magoei a senhora. Eu não disse tá tudo bem. Não disse eu te perdoo. Não disse passou. Olhei para ele com a serenidade que só quem apanhou da vida sabe ter. Renato, eu não vou te abandonar, mas também não vou mais te salvar. Quem salva sua vida é você. Ele chorou.
E pela primeira vez, eu não chorei junto. Depois que ele foi embora, fechei a porta devagar. O clique da fechadura soou como um ponto final necessário. Caminhei até o quarto, onde o ateliê improvisado estava montado. Passei a mão pelos tecidos coloridos, respirei fundo, sentei diante da máquina. A agulha desceu. O tecido deslizou. E eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que minha vida voltava a costurar sentido. O apartamento continuava meu. Minha paz continuava minha. E o amor do Lucas. Esse voltou mais forte do que antes. Nada, absolutamente nada, ia arrancar isso de mim outra vez.